Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 10 de março. O Brasil retomou a exigência de visto para a entrada de norte-americanos, canadenses, australianos e japoneses. Decisão acertada do Lula. Bolsonaro, naquele seu espírito de colonizado, naquela coisa de república de bananas, presidente bananeiro, sem ter a contrapartida necessária, isentou de vistos para entrar no Brasil pessoas que sejam oriundas dos Estados Unidos, Canadá, não é oriundas do trecho, né? Lá, norte-americanos, australianos, canadenses e japoneses. E isso no mundo inteiro é assim. Eu faço o acordo. Olha, Estados Unidos, eu não vou mais exigir visto dos seus cidadãos para entrar no Brasil e você não exige vistos dos brasileiros que vão entrar aí. É assim que se faz. O Bolsonaro não. Eu ia fazer uma coisa feia, assim, ficar de quatro, né? Levanta o bumbum lá para os norte-americanos, especialmente. E Lula acertadamente disse assim: olha só, se não tem reciprocidade, também para entrar aqui vão ter que ter visto. Perfeita decisão. O Nicolas Ferreira, vereador, ele era vereador em Belo Horizonte, virou deputado federal, mais votado do Brasil, 1,5 milhão de votos, mas é um canalha, já falei aqui diversas vezes nele. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Câmara, numa sessão toda voltada para homenagear as mulheres do Brasil, do mundo, enfim, ele colocou uma peruca feminina e disse algo semelhante a isso, que mulheres trans estavam ameaçando as mulheres porque estariam tomando seus lugares, roubando seus homens, uma fala absolutamente asquerosa, nojenta, transfóbica, antifeminista, tudo, ofendeu as mulheres no Dia Internacional da Mulher. A repercussão é enorme, tem um abaixo-assinado que eu já assinei, que está em torno de 200 mil assinaturas pela cassação e prisão dele. Tem vários processos que PT, PSOL, PSB já entraram na Comissão de Ética da Câmara para cassar o mandato dele e no STF para incriminá-lo, porque isso é crime, ele tem que ser preso, transfobia é crime e dá prisão. E teve uma repercussão enorme na sociedade. Uma das melhores, e eu nem gosto dela, assim, nas posições políticas dela, como um todo, a Tabata Amaral, para mim, fez o melhor discurso. Ela fala, depois ela termina assim. Nicolas não é um homem, não é uma mulher, não é uma travesti, não é um trans. Ele é um moleque. Ela está certíssima. Ele é um moleque. Continua falando um monte de bobagem. Hoje o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, também defendeu. O Eduardo Bananinha disse que foi o melhor discurso do ano na Câmara dos Deputados. Então, para vocês verem como esses caras nessa turma bolsonarista têm respaldo. Então, assim, pau neles todos. A verdade é essa. Gente, o governo Lula negou 406 pedidos de garimpo legal. Garimpeiros que foram lá e pediram: nós queremos garimpar na terra Yanomami. Foram todos rejeitados. Eles não entenderam. Não é só o garimpo ilegal que o Lula quer. Quer não, se determinou a tirar de lá. Não vai ter garimpo na terra Yanomami, nem legal e muito menos ilegal. Perfeita decisão do governo. Agora, de novo lá na novela Minhas Joias, Minha Vida. Só fazendo já de cara uma observação,
de que acabei de ler, que o Deltan Dallagnol minimizou, passou pano nessa história e disse que, na verdade, isso é uma grande confusão, grande narrativa da esquerda. Esse era o procurador da Lava Jato que ajudou a condenar injustamente, sem provas, o Lula. Gente, então vamos lá. Primeiro, uma correção. Ontem eu falei que o coronel... Ontem não, anteontem, enquanto eu não gravei, que o coronel era da Marinha. Não é. O coronel é do Exército. É o tal do coronel Cid. Figurinha fácil nas mutretas de Bolsonaro. Está envolvido... Ele pagava as contas da família, está envolvido com aquela suspeita de caixa 2 e de rachadinha no Planalto e no Alvorada, para pagar boletos da Michele Bolsonaro. Lembram disso? Pagar boletos, pagar a tia da Michele, pagar a não sei o que da Michele que fez não sei o que, aquelas mutretadas todas. E em vários outros, está envolvido naquela história daquele vídeo que o Bolsonaro diz que a vacina dá AIDS. Aliás, hoje eu tomei minha vacina, não tem mais a marca aqui, eu acho, mas tomei nesse bracinho direito aqui, vacinado com a bivalente. Todo mundo, aliás, fiquei muito bem impressionado. Gente à beça, não uma multidão, uma fila, mas gente à beça indo vacinar. E só com 2 semanas de vacinação, 1 milhão de pessoas já estavam vacinadas. Lembrando que é só um grupo prioritário, imaginem como mudar o governo para um governo sério faz mudar as coisas. Vamos ver o balanço no final, vai ter muita gente vacinada, graças a Deus e ao governo. Eu esqueci de dizer no vídeo de quarta-feira que aquela atitude acertadíssima, corretíssima do fiscal, do auditor da Receita lá em Guarulhos, não liberando as joias para o Bolsonaro, claro que tem todo o caráter do cara e tal, mas também é fundamental porque ele tem estabilidade no emprego. Coisa que os liberais, os neoliberais, o Guedes, o Bolsonaro, todos esses, não só eles, tem os também chamados democratas, tá? Mas que pensam desse jeito, querem acabar, porque na verdade eles querem enfraquecer o poder do Estado. Não pode acabar, muito especialmente para funções de Estado. Falando nisso, uma servidora do Palácio do Planalto disse hoje à Polícia Federal, num depoimento já sobre esse caso das joias, que sim, no dia 29 de dezembro de 2022, na véspera de viajar... Não, ele viajou dia 31, não foi? Não, viajou dia 30. De viajar para os Estados Unidos, Bolsonaro deu ordem para que fosse todas as joias, inclusive as joias da Michele, né, aquela coisa feminina, incorporadas ao seu patrimônio pessoal. A servidora disse à PF que chegou a ter esse registro no sistema, mas que depois houve-se por bem apagar o registro, mas que ele chegou a fazer porque o Bolsonaro deu a ordem. Alguém deve ter depois convencido ele de que isso seria mais do que um tiro no pé, um tiro na cabeça, para não falar outra bobagem. Falando em tiro, numa viagem em 2019, também para a Arábia Saudita, como gostava de ir para a Arábia Saudita, o Bananinha foi diversas vezes para lá também. Flávio Bolsonaro, eles todos. Tem muito mais coisa nessa história, tá? Bolsonaro, lembra que eu contei aqui quarta-feira que ele recebeu joias em 2021 e tinha recebido esse mesmo estojo masculino em 2019. Vai gostar de dar joia assim na Arábia Saudita, né? E em 2019, então, ele ganhou esse estojo masculino e ganhou também um fuzil com o nome dele gravado e uma pistola. E ele trouxe tudo isso no avião presidencial. Esse cara conseguiu esculhambar absolutamente tudo. Lembrando que esse avião presidencial também já serviu para levar 39 quilos de cocaína para a Espanha. E o
O Sargentinho está preso até hoje lá. Os pequenininhos da correia de transmissão, da corrente, é que são presos. O cara está preso até hoje lá e, pelo jeito, vai ficar muito tempo preso lá na Espanha. O relator desse processo no TCU, Augusto Nardes, que é um bolsonarista de carreirinha, proibiu o Bolsonaro de usar ou vender as joias. Aí todo mundo achou, pô, o cara até tomou uma atitude legal. Não foi legal. Porque com isso, ele diz assim, fica com as joias, mas você só não pode usar e vender. E aí já tem uma repercussão horrorosa no TCU. Quarta-feira eles julgam isso em plenário e devem revogar e devem atender ao que o Ministério Público do TCU escreveu hoje, pedindo a devolução imediata das joias ao patrimônio público, do fuzil e da pistola. Não interessa que o fuzil tenha o nome do Bolsonaro gravado, tem que devolver também. Também é um presente ilegal. Ilegal não, o presente não é ilegal, mas a entrada foi ilegal, não houve registro do mesmo jeito. Imagina, o cara entrou com um fuzil no Brasil. E também esse procurador pede que, enquanto isso não se resolver, que o salário de ex-presidente do Bolsonaro seja confiscado. Eu achei ótimo. Gente, de novo querem caçar, o tempo já está lá na frente, de novo querem caçar o mandato do deputado estadual do Paraná, Roberto Freitas. Aquele que era vereador de Curitiba foi cassado, recuperou o mandato, cassaram de novo, ele recuperou de novo, se elegeu deputado estadual, agora com menos de 2 meses, um mês de mandato, já querem caçar de novo, agora como deputado estadual. O pessoal lá do Paraná não gosta de um negro, né? Não gosta de um negro, ainda mais em posição de igualdade com eles. E por que querem caçar? Ele lá, num discurso, fez críticas à PM do Paraná. E não sei se são corretas ou não, devem ser, porque PM no Brasil inteiro, tirando raríssimas exceções, cometem verdadeiras atrocidades. Pois bem, ele fez algum discurso nesse tom. E o secretário de Segurança não gostou, foi na Alerj e fez lá com um deputadinho lá, bolsonarista de lá, um pedido à comissão de ética da Alerj lá para cassar o mandato do Renato. Eu talvez até cassem, porque no Paraná tudo é possível, mas depois a justiça vai trazer de volta, vai levar de volta ele para lá, sem dúvida nenhuma. Gente, houve ontem reunião do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a empresa Suzano, que é fabricante de papel, esse papel Xerox e vários outros, e o MST. O que aconteceu? Todo mundo deve ter escutado, só que escuta pela lente torta da direita, tortíssima, e da imprensa também. Acaba que a imprensa não ajusta essa lente. Ela não precisa defender o MST, mas ela pode ajustar para olhar da maneira correta. 3 fazendas na Bahia, da Suzano, foram ocupadas pelo MST. Aí, assim, todas elas eram produtivas, porque tem plantação de eucalipto com a qual eles fazem papel. O problema é que estas fazendas, todo mundo sabe disso, a plantação oh meu Deus, eu vou esquecer, monocultura, isso, monocultura de eucalipto, arrasa a terra, acaba a terra, depois de não sei quantos, planta, desplanta, planta, corta, a terra empobrece e ela acaba, não nasce capim ali depois. Dito isso tem anos. O MST entrou com toda uma discussão lá um tempão atrás e houve um acordo, um TAC, termo de ajuste de conduta, com o Ministério Público lá da Bahia, lá um tempo atrás, de que, então, para compensar isso, a Suzano cederia uma parte dessas terras para o MST ocupar, óbvio que eles precisam
de terra para plantar, para sobrevivência, mas também que aí nessa terra eles recuperariam a terra. Então era meio que uma compensação. Como tem as compensações de carbono do avião que voa, do não sei o que, do não sei o que lá. Era mais ou menos essa a ideia. Obviamente a Suzano não cumpriu. E aí agora o MST ocupou para chamar de novo a atenção disso. Obviamente a Suzano foi para a Justiça mandou o MST sair de lá e o MST saiu das 3 terras, das 3 fazendas, sem criar nenhum tipo de problema. A imprensa cria um clima de que invadiu, quebraram, terrorista. Não foi isso que aconteceu. Pois bem, e depois começaram a criticar, o governo vai mediar um entendimento entre terroristas e a Suzano? Não é isso, porque não são terroristas. Mas aí o governo mediou e a reunião parece que foi ótima. As 3 posições, o governo mediando, parece que vai de novo retomar uma discussão da Suzano ceder alguma das suas terras para isso. Ainda está em início de conversa, ainda tem muita água para rolar, mas está bem encaminhado. E a gente tem que ressaltar essas coisas e não ficar fazendo crítica infundada, muitas vezes até por desconhecimento das coisas. Gente, vamos lá que o tempo foi embora mesmo. Depois de 7 anos com valores congelados, e era promessa de Lula na campanha eleitoral, quem assistiu a campanha lembra disso, Lula determinou o aumento de 39% nos valores da merenda escolar, que estavam congeladas há 7 anos. 39% é mais uma promessa cumprida do Lula e as merendas nas escolas serão mais ricas em termos de nutrientes e tal, porque com aquele valor as escolas não conseguiam comprar. Isso é repasse para estados e municípios, tá? E não conseguiam comprar uma merenda melhor. E aí agora vão conseguir comprar uma merenda mais nutritiva. As empresas Salton, Aurora e Garibaldi, de vinícolas lá do Rio Grande do Sul, fizeram acordo com o Ministério Público e vão pagar 7 milhões de reais para reparar aquele trabalho escravo. Não é diretamente para os trabalhadores, é para entidades e para proteção e para melhorar a apuração desses casos e tal, não sei o que lá, mas é importante ter pago. O que para mim não muda no aspecto de que os vinhos e espumantes deles, eu já falei aqui, gosto do Salton, eu não vou beber mais, porque estão fazendo isso só porque foram pegos. Se não tivessem sido pegos, não estariam fazendo. Então, para mim, não tem conversa. O IPCA de fevereiro foi 0,84, ele é mais alto que o de janeiro. De novo, a imprensa olha com uma ótica errada, diz, a inflação subiu. Não é verdade nesse aspecto, apesar de eu acho que ainda está alta, claro, mas o acumulado de 12 meses foi para 5,60, lembrando que fechou 2022 em 5,93, então, na verdade, baixou um pouquinho, isso aqui muito pouquinho, e lembrando que fevereiro de 2022, para comparar com fevereiro desse ano, foi 1,01 e agora foi 0,84. Isso aqui é muito em função de material escolar. Nessa época, material escolar e o pessoal, esse é que é o grande problema, os empresários também não têm consciência, botam um preço lá em cima, aproveitando que a criançada tem que voltar para a escola e tal, não sei o que lá. Foi isso que gerou esta inflação, ainda assim menor que a de fevereiro de 2022, porque é bom sempre você comparar o mesmo mês com o mesmo mês para ver qual foi a tendência. Mas ainda tem que baixar, óbvio, e os juros também. Aliás, de novo, mais empresários, agora virou quase que um consenso. Só falta os jornalistas da Globo, da CNN e tal, que estavam metendo pau no Lula, daqui a pouco pedir desculpa ao Lula, mas isso eles levam 20 anos para fazer isso, como em vários outros casos. O governo fez acordo com os estados, com os 27 estados e Distrito Federal incluído, para compensar as perdas do ICMS que o Bolsonaro impôs aos estados. O governo, de novo, sentou à mesa, chamou os 27 governadores, foi unânime o acordo e ao longo de até 2026 a União vai repor, não tudo, mas parte das perdas. Excelentes, governadores felizes, governo do Brasil fazendo o que tem que fazer.
junto com os governadores e não como fez Bolsonaro, que os alijou de tudo. E, gente, só para finalizar mesmo, lembrei ontem, assim, com essa história dos militares, né, metidos nessa questão das joias, eles estiveram naquela confusão de vacina superfaturada, eles estiveram na corrupção da educação, lembram disso? Aqueles pastores e militares envolvidos, estiveram no governo anterior, né? Na destruição da terra Yanomami, da questão do garimpo ilegal, estão na corrupção de joias, tem muito mais coisas. Isso aqui eu lembrei rapidinho, e aí eu fico imaginando o seguinte: imagina o que esses caras faziam na ditadura militar, quando os jornais não podiam publicar e denunciar. Não só os jornais, mas também a sociedade. Ninguém podia denunciar nada. Imagine. Bom final de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau.